Queridos, bom dia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Depois vamos para nossas classes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1 até o versículo 8, nós vamos tratar sobre tempo de pensar. Vamos pensar a respeito de algumas coisas e eu confesso que, à medida que eu fui preparando esse sermão, eu fui confrontado e hoje eu quero passar para os irmãos de maneira bem breve, mas espero que o Espírito fale ao seu coração. Você conhece esse texto? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, queridos, que o Senhor fale ao nosso coração por meio do Espírito, em nome de Jesus. Amém. A gente está sob um ditado popular que faz muito sentido na minha cabeça. Tempos difíceis formam homens fortes, formam pessoas fortes. E se a gente julgar esse argumento contrário sobre essa perspectiva, ou sobre esse pensamento filosófico vigente, a gente vai entender que tempos fáceis formam pessoas fragilizadas. E aí fica a nossa pergunta a respeito de que tempo nós estamos vivendo. Nós estamos vendo várias coisas ao redor da nossa sociedade, ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa, ao nosso redor, ao redor do nosso trabalho. Nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo pestilências, nós estamos vendo momentos em que as pessoas estão cada vez mais insensíveis ao toque do Senhor, ou sequer à moralidade que a sociedade abroga para si. Mas nesse tempo, é um tempo de reflexão, é um tempo de aprendermos um pouco a respeito daquilo que nós precisamos fazer e entender para viver uma vida cristã, e eu diria uma vida que seja mais próxima dos ideais do cristianismo. Portanto, queridos irmãos, de maneira muito breve, eu quero apontar 3 coisas que esse texto me faz pensar a respeito das minhas atitudes, das nossas atitudes com Deus e conosco mesmo e com a sociedade, fazendo uma menção a respeito desse texto. Mas antes disso, nós precisamos entender quem está escrevendo para nós. Muitos falam a respeito de Salomão, muitos falam a respeito de outros autores, mas aqui não importa, o que importa é a mensagem, não importa aquele que está falando, mas sim quem o revelou. O Espírito Santo é quem revela a palavra, é o Espírito Santo quem fala. Nas Escrituras Sagradas, os seres humanos são instrumentos do Senhor nesse momento. Mas Eclesiastes fala a respeito do pregador, e não só o pregador, mas o pregador que tem sabedoria. É o pregador que sabe o que está falando, é aquele que está ensinando, mas não só está fazendo uma filosofia, não só está falando a respeito de algumas coisas que ele tem em mente, não sai do seu próprio coração, mas sim é a pessoa que absorveu muito conteúdo e agora ele está diante dessa situação da vivência.
e ele precisa colocar em prática. No entanto, que a suma de tudo que ele chega, no capítulo 12, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo de número 13, ele vai chegar a uma conclusão no seu livro. Interessante demais. Ele fala assim: de tudo que se tem ouvido, de tudo que as pessoas falam, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Reparem, queridos, que o escritor, ele não poupa no momento da conclusão. Ele fala: olha, de tudo que eu falei, vocês têm que entender uma coisa: o norte da vida de vocês é a palavra, é o mandamento, é a lei. E essa lei no Antigo Testamento, ela estava apontando diretamente para isso aí, a igreja sabe, estava apontando para Cristo. Cristo hoje é para nós a suma de todas as coisas. O que eu poderia parafrasear é: de tudo que nós temos visto, ouvido, aprendido, percebido, sendo sensíveis, o que nós devemos guardar? O amor que nós temos a Cristo e praticar aquilo que Ele nos ensinou. Portanto, queridos, os 3 pontos. Em primeiro lugar, eu quero abordar a confiança que nós devemos ter que Deus está regendo o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio autor, o próprio pregador, ele fala que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas, ou todo o propósito debaixo do céu. Repare que existe a palavra determinado. E se há essa palavra, existe um agente determinador. Correto? Não existe uma determinação sem que haja alguém que determine. E esse alguém que determina as coisas é o próprio Deus. É Ele quem sabe os momentos certos das nossas existências. Ele sabe o momento certo em que você vai sorrir e te proporciona momentos de felicidade para isso. Ele sabe o momento que dói na sua vida e você chora. Ele conhece, e não só conhece, Ele preparou todos esses momentos para que nós pudéssemos absorver essa questão de saber que Deus é soberano sobre as nossas vidas. O maior erro do ser humano foi o dia que ele bateu no peito e ele disse: eu quero independência de Deus. O homem, ele é intrinsecamente religioso. E por que eu falo isso com toda tranquilidade? Porque o homem não é intrinsecamente advogado. Embora nós tenhamos muitos aqui e no Brasil e no mundo bons, mas ele não é intrinsecamente um advogado. Ele não é intrinsecamente um jogador de futebol. Ele não nasceu com esse dom. Agora, o ser humano, ele é intrinsecamente religioso porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, ele carrega em si essa coisa do imago Dei, a imagem de Deus, e por isso a semente da religião. O senso de divinitatis, ou o senso de divindade. Então a gente precisa fazer uma análise a respeito dessa autonomia que o ser humano disse que tinha. Essa autonomia que ele bateu no peito e falou assim: eu não preciso de Deus. A verdade, querido irmão, querida irmã, é que a nossa vida é regida por Deus. E em tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar nesse Deus que rege todas as coisas. Pastor, está difícil. Eu vou no mercado, toda vez que eu vou no mercado, além do pouquinho de compra que sai caro, eu saio de lá assustado. É verdade. É um tempo de dificuldade. Mas não significa que não é um tempo que a gente não vê a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Muito pelo contrário, assim como o pecado, ele traz uma questão de abundância da graça, no tempo difícil é que a gente vê a boa mão do Senhor sobre as nossas existências. Por isso, a primeira coisa que eu quero afirmar aos irmãos é que nós devemos confiar em Deus, confiar no Deus que rege o tempo.
esse é um tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Eu não sei da dificuldade particular da sua vida, eu sei da dificuldade global que nós estamos vivendo. Mas você carrega dificuldade na sua existência. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos ter sensibilidade, olha só isso. Sensibilidade para poder discernir o tempo. Eu não sei se você já passou pela experiência de se machucar. Talvez uma queimadura seja uma boa ilustração. Eu já fui queimado. E enquanto não sarou a minha pele, aquele lugar que eu queimei se tornou sensível. Qualquer coisa que esbarrasse, por mais sutil que seja, ou que fosse, até mesmo um vento que traria algum refrigério, doía. Isso é sensibilidade, é você estar sempre atento e sensível no sentido de sentir na pele, ou sentir na consciência, o que nós estamos querendo falar aqui, a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo na era medieval. Nós não estamos vivendo uma realidade feudal. Nós estamos vivendo em um momento pós-moderno. E nós precisamos ter o discernimento a respeito do que isso significa para a nossa vida. Verdades foram relativizadas. Deus foi excluído de muitas vidas. Pessoas cancelaram a respeito da igreja. E esse é o tempo que nós precisamos perceber isso. E é isso que o pregador, o autor aos Eclesiastes, Salomão, ou qualquer um que você estude a respeito, achando que é o autor, entendendo que o autor é o Espírito Santo, é isso que ele quer trazer para nós, que existe tempo para todas as coisas. Você precisa ser sensível, porque há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E esse pensamento da tese, da antítese, digamos assim, nós precisamos compreender de maneira cabal, com sabedoria, ter sensibilidade com relação ao tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo dentro da nossa sociedade? Talvez seja tempo de privação, mas não significa, como eu disse, que não é tempo de manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, querido. Talvez dentro da sua casa seja um tempo de guerra. Você, sua esposa, você, seus filhos. Mas não significa que todo o tempo vai ser guerra. Ou que você vai viver sob o jugo desse momento bélico na sua família. Vai chegar o tempo em que terá paz e bonança. Mas a gente tem que discernir. A gente tem que compreender que qual momento é o momento que está tendo guerra em nossa casa e qual momento que é de paz. Em último lugar, queridos, é colocar em prática as medidas cabíveis para cada tempo. Colocar em prática as medidas cabíveis para cada tempo. Cada tempo requer uma atitude. Trazendo para o âmbito econômico, talvez essa recessão econômica que nós estamos vivendo, significa o quê? Que eu preciso ter práticas concernentes a esse momento econômico. Nenhum momento é momento de rasgar dinheiro e jogar ao vento, né? Muito menos o de agora. Então, o que eu faço? Eu vivo a simplicidade da vida de acordo com aquilo que Deus me deu. É ter contentamento. Para não ficar só no âmbito econômico. A igreja. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Um tempo de dificuldade? Sim, então o que nós temos que fazer não é sair e simplesmente abandonar a igreja.
é ter a hombridade e a ousadia de dobrar os nossos joelhos e orar cada vez mais para que a igreja continue sendo a coluna e o baluarte da verdade, porque ela é isso, ela é a noiva de Cristo. Ela sustenta a verdade e ela é também a noiva de Cristo. Até vão uns papeizinhos aqui quando eu falei, tá vendo? Para quem não conhece a igreja, no final do ano você vai descobrir por que esses papeizinhos voam. Colocar em prática. O que você precisa colocar em prática na sua vida? O que você precisa colocar em prática na sua casa, no seu trabalho? Porque há tempo para todas as coisas, inclusive para tomar atitudes corretas. Irmãos, estamos sendo engolidos pela ignorância do nosso coração. Porque a gente não sabe colocar em prática. A gente consegue discernir. A gente fala, opa, é um ambiente difícil nesse momento no meu emprego. Mas o que você vai fazer? Ah, nada, eu não sei o que fazer. Na verdade, você sabe. As Escrituras nos ensinam a respeito disso também. Você tem pessoas que você pode recorrer. Vídeos, conselheiros, enfim. Mas eu quero puxar mais pela igreja. Momento que nós devemos nos unir. Ficamos 2 anos afastados e ainda estamos sofrendo algumas privações a respeito da Covid. Mas é momento agora de começarmos a nos aproximar. É entender que os veículos de comunicação, como a internet, é uma poderosa ferramenta para te aproximar desse querido irmão que está perto de você aí, agora, mas no restante da semana não vai estar. Enfim, 3 conselhos. Confiar em Deus que rege todo o tempo, ter sensibilidade para discernir o tempo, colocar em prática as medidas cabíveis para cada tempo. Não posso terminar esse sermão sem apontar para Cristo. Por quê? Porque Cristo não foi uma coincidência. Cristo foi Deus entendendo no sentido de reger o tempo, para mandar no momento certo, ter discernimento, mas ter a atitude de mandar no tempo certo o seu filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O texto é muito mais longo do que esse, você pode ler com mais calma depois. O que está falando é que Deus, até mesmo o nosso Deus, Ele mostrou que rege o tempo, Ele mostrou sensibilidade em aproveitar a plenitude, porque Ele sabia a plenitude do tempo, e pôs em prática, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aplicando para os nossos corações, se é assim com Cristo, é assim conosco, pequenos cristãos. Que nós possamos ter confiança no Deus que rege o tempo, sensibilidade para discernir o tempo e colocar em prática as medidas cabíveis para cada momento. Que o Senhor te fortaleça e abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão da Tua palavra. Que essa palavra simplória, ela possa cair, ó Deus, no coração de cada um de nós, assim como caiu no meu coração, ó Pai. E que possa me confrontar e me fazer, ó Deus, ter atitudes para que eu possa entender cada vez mais o tempo e, acima disso, glorificar o Senhor com as minhas atitudes. Abençoe a sua igreja, dê discernimento e sabedoria. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém.